Olá, boa noite. 2 pessoas são mortas baleadas nas ruas de Itu durante o fim de semana. Assunto desta edição. Vamos agora aos outros destaques da noite. Funcionários de empresa terceirizada permanecem calados em depoimento sobre supostas fraudes no SAI. Sorocaba foi sede do primeiro encontro brasileiro de ictiose, uma doença rara de pele. A palestrante veio de Portugal. Sistema de reaproveitamento de água em hospital permite economia de 10% no valor da conta. Diego e Daniela Hipólito fazem demonstração de ginástica artística no Sesc Sorocaba. Segunda-feira, 19 de novembro, Noticidade está no ar. Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente entre 2 carros na rodovia Cornélio Pires, em Tietê. De acordo com a polícia rodoviária, outras 4 pessoas que estavam nos veículos tiveram ferimentos leves. Foram ouvidos pela polícia e pelo Ministério Público funcionários da empresa de Sorocaba suspeita de participar de fraude em licitações. Esquema foi desmantelado durante a operação denominada Águas Claras. Os 2 gerentes chegaram para prestar depoimentos por volta do meio-dia na Delegacia Antissequestro de Sorocaba. Jander Facina e Nelson Malgueiros Júnior cuidavam da seção de concorrências de uma empresa que presta serviços ao SAI. Os 2 preferiram não responder às perguntas de promotores e de policiais civis. Como a prisão temporária deles terminaria na terça-feira, o Ministério Público vai pedir a prorrogação do prazo por mais 5 dias. Eles foram levados novamente para a cadeia de Pilar do Sul, onde estão juntamente com a maioria dos suspeitos presos durante a operação no estado de São Paulo. Surgiram novos dados, novas informações, e isso vai conduzir à necessidade de novas oitivas das pessoas, de alguns dos empresários que já estão detidos. De acordo com o Ministério Público, há indícios de que empresas acertavam detalhes de licitações e determinavam previamente qual seria a vencedora. Os suspeitos presos durante a operação na segunda-feira passada devem voltar à liberdade nesta quarta. Isto porque se encerra o período da prisão temporária. De acordo com o promotor que acompanha o caso, apesar de os trabalhos terem sido adiantados durante o feriado, não há tempo suficiente para pedir prisão preventiva dos suspeitos, que no caso ficariam reclusos por 30 dias. A prisão preventiva exige a existência de um processo em andamento. É preciso que haja um oferecimento de denúncia para que haja a decretação da prisão preventiva. E não vai haver tempo hábil para isso. O ex-diretor da autarquia, Pedro Dalpian, cumpre prisão temporária em casa, que fica no centro de Sorocaba, até a próxima quarta-feira. Depois de cruzarem os braços na última quarta-feira por causa da indefinição da empresa, os funcionários da Alsan, que presta serviço de leitura de hidrômetros e entrega de contas de água, voltaram a trabalhar hoje. E por conta da paralisação dos funcionários da empresa Alsan, a leitura dos hidrômetros não foi realizada. Por meio de nota, o SAI informou que vai prorrogar o vencimento das contas. Os boletos que vencem entre 21 e 28 de novembro podem ser pagos até quinta-feira, dia 29. E um policial militar reformado foi encontrado morto com sinais de facadas na Vila Nova, em Cesário Lange. Vizinhos perceberam que a casa dele estava aberta e chamaram a polícia. Apesar dos ataques cometidos no estado contra PMs, a suspeita é de que o homem tenha sido morto durante um assalto. Ninguém foi preso. Em Jundiaí, 2 bandidos morreram depois de trocar tiros com a polícia. Segundo o boletim de ocorrência, eles roubaram um carro e em seguida atiraram contra os policiais. A vítima do carro roubado reconheceu o veículo e os assaltantes. Os bandidos morreram no local. E em Itu, a população está assustada com a notícia de que 2 pessoas foram baleadas e mortas na cidade. Essa imagem de cidade do interior, onde as pessoas vão e vêm sem preocupação, é só em pensamento mesmo. A população de Itu está em alerta. A violência chegou à cidade pequena. E a violência que estava em São Paulo agora está vindo realmente como se vai no interior. Eu mesmo tenho medo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de vítimas de homicídio em Itu subiu se compararmos os primeiros 9 meses do ano. Em 2011, foram 17 vítimas. Em 2012, já são 21, um aumento de 23%. Os últimos casos foram registrados nesse fim de semana. Um homem de aproximadamente 25 anos foi encontrado amarrado com 3 tiros
tiros na cabeça. O crime foi na Estrada Parque, que liga Cabreúva a Itu. No bairro Aeroporto, outro caso. Um eletricista de 45 anos também foi executado quando saía de casa. Levou 7 tiros. O delegado da cidade não quis gravar a entrevista. Ele acredita que os 2 casos, assim como 90% dos homicídios em Itu, estejam relacionados ao tráfico de drogas. Quem não fica preocupado quando aumenta a violência, né? Então isso daí eu acho que cabe às nossas autoridades, né, competentes, verificar isso daí, né? E olha que absurdo, um homem foi detido suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos na noite de ontem no Jardim Protestantes, em Votorantim. Segundo a polícia, testemunhas precisaram arrombar a porta da casa porque o homem se recusou a abrir. Ele e a filha foram encontrados dentro da casa já vestidos. Ele foi apresentado na delegacia e permanece à disposição da justiça. A vítima passou por perícia e o laudo deve sair nos próximos dias. 3 pessoas foram feitas reféns durante um assalto no Jardim Caçula, em Jundiaí. O casal foi abordado pelos suspeitos quando chegava na casa onde mora. Um homem que passava pelo local também foi mantido refém. A polícia foi acionada pelos vizinhos e os ladrões não chegaram a roubar nada. 2 suspeitos foram detidos ainda dentro da casa e levados ao centro de triagem de Jundiaí. Um menor também participou da ação. Ele foi encaminhado à Fundação Casa. O assunto agora é sustentabilidade. Um sistema permite que a água utilizada seja reaproveitada em hospital. A iniciativa gera economia e ainda traz benefícios ao meio ambiente. Já pensou na quantidade de água necessária nesta lavanderia? Todos os meses, 40 toneladas de roupas são lavadas neste hospital particular em Sorocaba. E agora imagine o bem que o reaproveitamento faz para o meio ambiente. A água sai limpa depois de passar pela bomba no centro de esterilização e, por isso, é usada novamente para lavar as roupas. Ajuda a natureza e não contamina. Esse processo ele vem bem linkado com a sustentabilidade, né? Porque ele vem no pilar da otimização desse recurso, vem com um pilar financeiro, um pilar no meio ambiente, que garante a sustentabilidade da empresa, né? Já nesse tanque, a água vem do encanamento da rua mesmo. Passa por vários tratamentos químicos e perde sais minerais, para ser usada no processo de hemodiálise. Parte da água que era descartada no meio do processo recebe coloração e passa a ser usada nos vasos sanitários. Para os pacientes, os funcionários, tem algum risco usar essa água reaproveitada? Na realidade não haveria risco, mas mesmo assim nós colorimos a água, toda a água, exceto a da lavanderia, ela passa por uma coloração para não ter o risco da reutilização. Com esse sistema, o hospital superou a meta de reduzir em 10% o valor gasto nas contas de água de 2010. A redução é de quase 15%. São mais de 800 mil litros de água reaproveitados por mês, o equivalente a 70 caminhões-pipa. Nosso próximo passo é utilizar 100% dessa água anteriormente descartada nas internações do hospital. Oportunidade de emprego. Confira agora as vagas em Várzea Paulista e em Porto Feliz. No pátio de Porto Feliz, há vagas para ajudante geral, operador de máquina e conferente de ambos os sexos para trabalhar em lavanderia. Há vagas também para forneiro, auxiliar de limpeza, limpador de carrinho de golfe e porteiro. Mais informações no site empregasaopaulo.sp.gov.br. O pátio de Porto Feliz fica na rua Ademar de Barros 340, no centro. No pátio de Várzea Paulista, há oportunidades para ajudante de bate-estaca, auxiliar de compras, caseiro, auxiliar administrativo e ainda para coletor de lixo. O pátio fica na rua José Dias de Castro, 160, na Vila São José, em Várzea Paulista. Sorocaba sediou no fim de semana um encontro sobre ictiose, uma doença rara de pele. A palestrante veio de Portugal para essa troca de informações. A partir de perguntas que surgiu a ideia de Ana Cláudia, portadora de uma rara doença de pele, criar um site para reunir quem também sofre de ictiose. Eu sempre tive curiosidade, porque até então eu não conhecia ninguém com ictiose.
Aí eu conversei com meu marido Renato, né, que é um dos organizadores do evento, falou assim, ai Renato, eu quero muito conhecer pessoas com ictiose, então vamos criar uma comunidade no Orkut, né, daí que começou em nem uma semana a aparecer gente. Na infância, Ana era discriminada. O que a ajudou a superar foi o apoio dos pais. Na minha infância já foi, né, bem acelerado, assim, inclusive em partes do braço, na mão, era bem grossa e bem escura. E foi por meio do encontro pelo site e redes sociais que nesse final de semana aconteceu o primeiro encontro brasileiro de ictiose. Portadores da doença, familiares e especialistas participaram. O evento contou também com a presença da fundadora da Associação dos Portadores em Portugal. Vera é autora do livro A História da Menina Peixe, onde conta todas as dificuldades que passou por conta da doença. E por isso, decidiu fundar a associação e ajudar as 156 pessoas que sofrem da doença no país onde vive. Decidi criar por falta de apoio do Estado, por falta de conhecimento, por falta de ter um trabalho para sustentar a nossa patologia, porque em Portugal, infelizmente, ainda existe muito preconceito. Há vários tipos de ictiose e os tratamentos também variam. A principal característica do problema é o ressecamento da pele. A ictiose é uma doença hereditária, ou seja, de transmissão genética, que acomete principalmente a pele. Ela até pode estar associada com algumas síndromes e acometer outros órgãos, mas é uma doença principal da pele. E ela é caracterizada por uma pele seca, por uma descamação e uma pele um pouco mais rígida. Com esse primeiro encontro, a expectativa é que aqui no Brasil, assim como já acontece em Portugal, a associação consiga ajudar os portadores da doença. Isso é um passo muito grande para os doentes que estão escondidos. E quem quiser mais informações sobre a doença, basta acessar o site www.ictiose.com.br www.ictiose.com.br. Uma casa foi incendiada no fim de semana em Votorantim. Os ladrões assaltaram residência e depois atearam fogo. As chamas foram controladas com o apoio do Corpo de Bombeiros de Sorocaba. Ninguém ficou ferido. O dia começa com sol, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Sorocaba, os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 30 graus. Porangaba tem mínima de 19 e máxima de 31 graus. Mesma previsão para Tatuí. Itapetininga registra mínima de 18 graus e máxima de 31 graus em Jundiaí. Agora uma notícia que não agrada ao nosso bolso. Próximo ao Natal, a carne teve aumento de 25%. Já é tradição. Todos os anos, Sônia capricha na ceia de Natal e o frango recheado não pode faltar. O problema é que o preço subiu. Alguém vai ficar sem presente, literalmente, para poder manter, né, a tradição da ceia, né? Uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados mostrou que a maior alta foi da carne suína, 25%, seguida da cerveja, do frango congelado, refrigerante, espumante e vinho nacional. Justamente os itens mais procurados na época das festas. Outro clássico do Natal, o panetone, ficou em média 9% mais caro. Essa inflação que eles dizem que não tem, eu estou vendo pelo menos uns 30% mais caro do que o ano passado. Com os preços em alta, muita gente fica sem comprar esse ou aquele produto, faz uma adaptação no cardápio ou economiza em outra coisa. Mas deixar de fazer a ceia, ninguém vai. Então o jeito é pesquisar e esperar. O fornecedor observa esse movimento, ele tem que rebaixar o preço. O varejo, os supermercados acabam baixando o preço e aí o consumidor consegue comprar melhor os seus produtos. É só olhar e sair andando. E tem muita gente que ainda está curtindo os dias de folga. É que amanhã é feriado em algumas cidades por causa do Dia da Consciência Negra. Em nossa região é feriado em Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Itu, Jundiaí, São Roque, Porto Feliz e em Salto. Atenção, nesses municípios, somente os serviços essenciais vão funcionar. Irmãos da ginástica artística fazem demonstração no Sesc Sorocaba.
Vocês representam muito bem a gente, obrigado. Foi com orgulho e agradecimentos que os irmãos Daniele e Diego Hipólito foram recebidos. Os ginastas são ídolos do esporte nacional e não é à toa. Daniele foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em campeonatos. E Diego é bicampeão mundial na categoria solo. Conquistas que não vieram de graça. Às vezes a criança não tem tanto talento, mas ela é tão esforçada que ela chega. Então eu acho que a dedicação tem que ser muito maior, até o dom é importantíssimo, mas eu acho que a dedicação tem que ser muito maior. A visita faz parte do Circuito Sesc e os atletas falaram sobre a importância do esporte na vida das pessoas e de incentivar a prática desde a infância. O interesse do esporte é a inclusão social, é tirar a criança da rua, é dar uma oportunidade melhor, não simplesmente de ser campeão mundial, estadual, olímpico, é campeão para a vida. Então, acho que se você fica próximo, se você toca, tira uma foto, isso deixa a criança feliz. Além da palestra, os irmãos responderam a perguntas e as crianças puderam ficar perto dos ídolos. E não teria graça se os espectadores não pudessem ver um pouco da arte que Daniele faz no solo e principalmente no ar. Adorei, nossa, eu vou ficar aqui até o fim do dia agora. Eu achei muito legal, porque dá pra gente fazer exercício e se divertir também. Laura e Maria Carolina praticam o esporte e com o bate-papo puderam saber um pouquinho mais de como funciona a rotina dos atletas, para quem sabe um dia chegar lá. Sempre tem essa determinação de continuar fazendo para ser um destaque. Nossa, foi uma emoção tanto poder abraçar eles ali. Mas não pensem que vida de atleta é fácil. O treino é pesado e a alimentação rigorosa. Daniele e Diego aprenderam com a experiência a conviver com os altos e baixos da profissão e também aproveitaram para revelar os planos para o futuro. Geralmente no ano da Olimpíada é o ano que eu estou mais machucado, então eu vou diminuir um pouco as competições, diminuir um pouco o treinamento para quando for chegando mais perto treinar mais e competir mais. O Noticidade fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Tenha uma boa noite e até amanhã. Tchau.